Aleluia, aleluia, aleluia. Este cantarás. Yanecoste hananas. Querido, abra a tua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga rec. Achou? Glória a Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar mais um pouco. Espírito de Deus, nós queremos invocar a tua presença para esse ambiente. Espírito Santo do Senhor, eu te peço, Senhor, sem a tua palavra, sem o teu mover, Senhor, sem a tua presença, eu não sei, Senhor Jesus, pregar. Sem o Senhor, ó Pai, eu não sei, Senhor Jesus, fazer. Ó Pai, existe, ó Deus, uma igreja apta, Senhor Jesus, a receber a tua palavra nessa manhã. Pai, um belo discurso, Senhor Jesus, pode agradar os nossos ouvidos, mas somente o Teu Espírito pode gerar cura, somente o Teu Espírito pode trazer libertação para as nossas vidas, somente o Teu Espírito pode trazer, Senhor, revelação de quem Cristo é, somente o Teu Espírito pode trazer Espírito de Deus, somente o Senhor, Espírito de Deus, pode trazer a mudança que nós tanto carecemos. A minha oração nessa manhã é que o teu Espírito se mova, enquanto eu estiver pregando, haja a manifestação da tua glória, Senhor. Ó Pai, não por mim, Senhor, não que eu seja digno de qualquer coisa, não, Espírito, eu era digno do inferno, Senhor, eu era digno, Senhor Jesus Cristo, de coisas piores e inimagináveis, mas a tua graça, o teu sangue foi derramado por mim. Ó Pai, eis aqui a tua noiva, Jesus, eis aqui a tua noiva, eis aqui a tua igreja, direciona ela da forma que quiseres, por intermédio do teu Espírito, e por meio da pregação da tua palavra. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque essas escrituras, ó Deus, me transformaram, e eu lhe peço que tenhamos um encontro com a tua presença. Espírito, flua, enquanto eu estiver pregando, Pai, começa a preencher, Espírito de Deus, os vazios da alma, os vazios do Espírito, os vazios da mente, os vazios, começa a preencher os vazios, tira o sono, tira a opressão espiritual, tira a opressão das trevas, tira a tristeza, a raiva, o ódio, a amargura, começa a trazer, ó Pai, suprimento, supre, Espírito de Deus. Vem com as tuas águas nessa manhã, vem com as tuas águas, Espírito, que haja o mover das tuas águas nessa manhã, que haja um divisor de águas agora, Senhor, um divisor de águas, no nome de Jesus, amém. Você abriu, desculpa, Romanos capítulo de número 1, verso de número 1, vai dizer assim as Sagradas Escrituras: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que Ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual segundo a carne
veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Olha o verso 1 de novo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Será que a gente pode ler tudo isso? Essa parte de novo? Todos juntos? No 3? 1, 2, 3. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Mais uma vez, 1, 2, 3. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. É esse texto que eu quero utilizar hoje na minha pregação. Deus falou comigo essa semana no meu devocional, e a hora que eu abro Romanos capítulo de número 1, eu leio essas duas frases: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. A hora que eu li essa frase, eu tive que parar de meditar. Alguém já viveu essa experiência? A hora que você lê, quantas vezes eu já li Romanos, Lu? Eu não sei te dizer quantas vezes eu já li Romanos, e quantas vezes ao ler, eu não percebi isso. Parece que aquilo que eu vou pregar hoje me estava oculto. Alguém já viveu isso? Estava oculto, de repente aquilo salta para dentro de você, e naquele momento me veio na cabeça o título da mensagem. E o título da minha mensagem nessa manhã, é bem estranha, não vai rir, tá? Tá ok? Não ria. Mas ela se chama O Organograma de um Homem de Deus. O Organograma de um Homem de Deus. Quem aqui já trabalhou numa grande empresa, ou teve que trabalhar numa empresa qualquer, que de repente o chefe daquela empresa fala: gente, reunião de equipe, vamos lá para aquela salinha, aí coloca uma sala, tem um retroprojetor, o ar-condicionado está agradando os homens e está causando ódio das mulheres, está todo mundo reclamando, aí todo mundo entra lá dentro, alguns estão felizes que está matando hora de serviço, outros estão tristes. Geralmente os homens estão felizes, né? Estão matando hora do trabalho, a mulherada está falando: meu Deus do céu, eu tenho que ligar para tal cliente. Aí começa aquele clima gostoso de guerra ali dentro, de insatisfação geral. Os homens dizendo: tomara que eles assoviem aqui. A mulher: meu Deus do céu, fala logo que eu preciso voltar a trabalhar. Aí ele pega o retroprojetor e coloca lá: gente, preciso lembrar vocês a hierarquia da empresa, o organograma, quem é quem, houve um reposicionamento. Quem já viveu isso? Sai fulano de tal, vem para tal área para assumir com a sua experiência, e hoje ele vai falar para nós. Hoje contratamos um super CEO da empresa de não sei da onde, e vai vir para cá. Aí ele vem lá todo engomadinho. Você está naquele dia que só pela misericórdia você precisava lavar o cabelo, não lavou. Os homens estão com o tênis furado, e vem aquele cara ou aquela mulher, começa a apresentar o organograma. Olha, eu sou da onde? Eu fiz faculdade em Yale, pós-graduação em Harvard, e você se formou no Messias Gonçalves Teixeira, lá no Padre Anchieta. O organograma, ele serve para trazer a estrutura hierárquica de uma empresa. Ele serve para apresentar a você quem vai fazer o quê dentro de uma estrutura que possui um destino definido. Não é isso não? Você está entendendo? Só que quando alguém vai falar a respeito de si mesmo,
Quando você vai falar a respeito de você mesmo, numa empresa, na sua escola, e você vai trazer o seu currículo, porque você está assumindo uma nova posição, quem você diz que você é? Numa entrevista de emprego, como é que você dizia quem você era? Conte-me um pouquinho mais sobre a sua experiência. Conte-me um pouco mais, fala para mim, quem é você? Eu sou formado, e começa a apresentar as suas vitórias. Ninguém apresenta derrota, Lu. Ninguém apresenta, você só apresenta vitória. E naquele momento, quem que ganha a vaga? Quem conseguiu fazer melhor o seu merchan. Você não ouve quem conta derrotas, você ouve quem conta. Você não segue derrotados, você segue os Mas eu quero te dizer uma coisa: nem todo discurso de vitória revela uma vida só de vitória. Todo discurso de vitória, querido, possui por trás muitas derrotas. O problema é que a gente está querendo seguir somente aqueles que não têm falhas. No seu Instagram você só segue o blogueirinho ou a blogueirinha que estabelece uma vida perfeita, mas não existe. Um casamento perfeito não existe. Uma igreja perfeita não existe. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nos nossos dias a gente vai ser tentado a duas coisas, e eu começo a pregar agora. Ou você vai ser tentado no seu orgulho, a ser colocado lá em cima e se autoafirmar como uma pessoa extremamente vitoriosa, ou você vai ser tentado a ser rebaixado a vida inteira, a se sentir o vice-treco do subtroço. E geralmente quem se espelha na vida vitoriosa se sente o vice-treco do subtroço. Mas eu quero te dizer uma coisa: graças a Deus você não segue o padrão deste mundo. Graças a Deus você não segue o padrão. Graças a Deus você não segue o padrão, e você não se espelha pelas coisas que este mundo vai dizer. Deixa eu te dizer uma coisa: você sabe quem foi o apóstolo Paulo ou não? Quando você pensa em apóstolo Paulo, fala para mim o que vem na tua cabeça. Vamos lá, Léo. Os amantes da teologia, Monique quer fazer teologia. Oi? Assassino, tá bom. Você já pulou a parte B da minha pregação, obrigado. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, é isso que eu quero te dizer. Eu não sei você, querido, mas eu olho por um dos maiores proeminentes apóstolos de todos os apóstolos que existiram. O homem que escreveu 13 cartas, o homem que levantou Timóteo, o homem que levantou Tito, o homem que falou sobre Filemão, Filemão é uma pessoa, o homem que cuidou de escravos, porque Filemão era um escravo, de Onésimo. Então era um homem, querido, que escrevia cartas para discípulos que eram escravos. Ele falava: Filemão, você vai cuidar do teu senhor Onésimo, que também é um homem na fé. Timóteo, você vai cuidar de uma igreja poderosa. O apóstolo Paulo é aquele que escreve a primeira carta à igreja de Corinto, a segunda carta à igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja da Galácia. Olha quantas cartas. Ou seja, um homem extremamente proeminente, que se Cristo não tivesse falado: Pedro, você vai ser o líder da igreja, eu e você tínhamos votado em Paulo. Bota Paulo aí, porque esse cara é o cara. Não é verdade ou não? Então quando você olha um homem com essas credenciais, como é que você acha que ele se apresentaria? Quando você olha um homem com essas credenciais, com esse currículo, com essa autoridade, como é que você acha que ele iria dentro do organograma da igreja se apresentar? Olha para mim, cara. Só que agora, quando ele vai escrever a primeira carta colocada aqui no Novo Testamento, a carta aos Romanos, você tem Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos.
João, um evangelho, ou seja, esses 4 livros apresentam Cristo, do começo ao fim, basicamente. Depois Atos dos Apóstolos, ou seja, o mover do Espírito de Deus. E aí a primeira carta colocada aqui em ordem, não foi a primeira escrita, mas a primeira carta em nível de importância para a igreja, é a carta de Paulo à igreja de Roma. Por que é em nível de importância? Roma, querido, nada mais era do que a capital do mundo naquela época. Presta atenção aqui, não se perca, porque é importante. Eu vou chegar onde eu quero. Roma era a capital do mundo, o centro filosófico da época. Todos os gregos e epicureus iam para lá filosofar, ou seja, pensamentos múltiplos ali dentro. Sócrates, Hipócrates, as escolas filosóficas ali, os impérios todos ali, a capital bélica. Por quê? Porque toda a guerra era conquistada por Roma. Então, aonde que ficava César, o imperador? Em Roma. Aonde ficava as suas miríades espalhadas? Por toda a terra. Mas ali em Roma ficavam os guerreiros principais, ficavam a liderança do exército. E onde ficava finanças? Roma. Então você olha, quais são os 3 pilares que formam uma sociedade hoje, vermelho, forte e fundamental? Centro pensador filosófico, aquilo que determina o pensamento da sociedade. Centro financeiro e centro de guerra. Se você tem essas 3 coisas numa mesma capital, você vai ter muita proeminência. O que o Paulo está escrevendo? Uma carta que vai direcionar toda a igreja que está em Roma. Você imagina como é que era a igreja de Roma? Feita de romanos e gregos, judeus e gregos. Então havia uma guerra interna dentro da igreja. Alguns queriam mandar circuncidar, outros não. Por quê? Os circuncidados são os judeus, os outros não. Mas ao mesmo tempo eles tinham lutas externas, de pensamentos externos, de pessoas externas tentando falar: olha, você tem que se vestir assim, você tem que adorar tal Deus, você tem que fazer isso com a sua sexualidade, você tem que fazer isso com suas finanças. Era muita informação para uma igreja se manter firme, cara. Então, para ser crente em Roma, não podia ser um crente qualquer, não dava para ser um crente mais ou menos, velho. Ou você é posicionado e firmado na palavra, ou a cultura de Roma vai engolir você, velho. Ou a cultura da sociedade vai te conduzir para um lugar muito, mas muito, muito distante do centro da vontade de Deus. Você consegue se ver Roma assim, ó? Hoje você está em Roma, mas pastor, a gente não é nem a capital do Brasil, eu sei, mas Roma agora dita seu pensamento, antes de você sair da tua cama, porque aqui ele já vende para você como é que você deve gastar seu dinheiro. Aqui ele já vende a sua psicologia, aqui ele já vende a religião, aqui ele já começa a manipular você por completo. Só que quando o apóstolo Paulo vai falar, e ele vai começar a escrever, eu quero te dizer uma coisa: o apostolado dele estava em xeque. Por quê? Porque ele não caminhava com os 12, ele não estava lá quando Jesus começou o ministério. Ele estava onde? Ele estava lá com os saduceus, com os sacerdotes. Jesus morre e ressuscita. Quando Jesus morre e ressuscita, Paulo estava lá. Qual que era o nome dele antes? Saulo. Ele ainda era Saulo, ele ainda era um homem extremamente fiel, sendo discipulado aos pés de Gamaliel. Mas de repente ele vai tentar matar os cristãos. Ele mata Estevão, ele está lá, Atos capítulo número 7 e 8, verso 1, a gente vai ler daqui a pouco. Ele mata Estevão, assassino. Atos capítulo número 9, começa a perseguir os cristãos. Por quê? Porque ele está fiel à religião dele, extremamente religioso. Mas de repente ele tem um encontro com... É lógico que o povo vai falar: cara, tu era assassino, como é que tu é apóstolo agora? Olha quem você era, como é que você é crente agora, mano? Olha a tua vida, como é que você vai virar crente? Olha como é que ela era. Como é que você quer ensinar a igreja? Como é que você quer transformar a igreja? Olha o teu currículo passado. Só que quando Paulo vai começar a manifestar o recurso dele, ele não começa a manifestar o recurso, e aqui que eu quero começar a te dizer, como os homens de Deus de hoje em dia. Você vai ser tentado
pela cultura de hoje em dia, dentro da igreja, a manifestar o teu currículo antes de manifestar a tua experiência com Deus. Você sabe qual que é o desvio doutrinário hoje, Conceição, das igrejas? É que quando os pastores vão pregar nas maiores púlpitos do Brasil, quando eles vão escrever os maiores livros, assim como Paulo foi escrever uma das cartas mais importantes da sua época para a igreja mais assolada, quando esses pastores, eles vão fazer as suas aberturas, eles não fazem como o apóstolo Paulo, porque no organograma do homem de Deus antigo está bem diferente, Ingrid, do organograma do homem de Deus de hoje. Esses dias a Camila estava trabalhando, que para quem não sabe, a minha esposa trabalha no Banco Bradesco. Ela foi conversar com um rapaz que queria abrir a conta para a igreja. Quando ela foi chamar o fulano de tal, eu vou chamar Francisco aqui porque o nome dele não é esse. Ela falou: seu Francisco, pode vir. Ele: Francisco não, pastor Francisco. Mal sabia ele que ele estava falando com uma pastora. Ela: então, pastor Francisco. Sabe o que está acontecendo hoje em dia, querido? Os títulos estão chegando na frente da tua experiência com Deus. Os títulos estão chegando na frente da tua identidade com o Senhor. Homens estão se escondendo atrás de uma reputação que não foi levantada pelo Senhor, mas foi levantada pela religião. O apóstolo Paulo, se eu fosse o apóstolo Paulo e tivesse que manter, Léo, as minhas credenciais, Cat, eu escreveria assim, ó: apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, levantado como um verdadeiro apóstolo, para manifestar a vocês o Evangelho de Deus. Por quê? Porque na minha pequenez, na minha insignificância, eu preciso de um título para saber quem eu sou em Deus. O Felipe, necessitado, que nunca liderou nada e agora foi levantado como um líder por Deus, vai ficar colocando na frente as suas próprias credenciais. A hora que chegar naquele grande altar de uma das maiores conferências do Brasil, como é que a gente vai se apresentar quando Deus te levantar? Apóstolo Flores, semi-Deus. Estou concorrendo nesse exato momento, Léo. Vou passar pelo concílio. Quem sabe serei a quarta pessoa da Trindade. Por favor, abram o portão para eu sair, viu, Vitor? Ontem você saiu e deixou, eu tive que descer do meu carro para abrir o portão, cara. Que coisa louca. Você não sabe honrar o seu líder? A partir de semana que vem, Ingrid, eu quero todas essas cadeiras, 100 cadeiras aqui, ó. A gente vai comprar sofá, porque a liderança vai sentar no sofá. Por quê? Porque as nossas experiências com Deus estão sendo jogadas fora, Léo. E os títulos que recebemos, que são importantes para a execução, estão sendo... O título é importante porque o título revela um chamado, mas eu estou colocando os títulos na frente das minhas experiências com o Senhor. E quando eu olho para aquilo que viveu o apóstolo Paulo, o organograma de um homem de Deus, eu sou plenamente transformado, cara. Vermelho, eu estou sendo jogado no chão, cara. Você percebeu como é que o apóstolo Paulo se apresenta? Na maior igreja, cara. Qual que é a maior igreja? Qual que é a maior referência para você hoje de igreja? Tirando a nossa. Eu tenho olhado para algumas igrejas, cara, pastores que eu admiro. Eu tenho orado. Olho muito como experiência, não tem problema. O Mevan Campinas, pastor Juscelio, que homem de Deus. Pastor Márcio Valadão, igreja da Lagoinha. Você imagina um dia o Senhor me coloca na mesa com esses homens. Quando eu chegar lá, o que eu vou querer? Lançar a mão do meu apostolado?
não me chama de flores, não me trata como teu staff, porque eu sou pastor. Você não me conhece, mas eu sou pastor. O apóstolo Paulo não faz isso. Ele estava escrevendo e instruindo. Deus levantou ele como um grande líder para instruir a igreja de Roma. Você sabe que, quem já fez seminário aqui? Só eu, né? Querido, eu fiz seminário e dou aula em seminário. Quando você vai para seminário, as grandes guerras teológicas estão sempre em Romanos. As batalhas teológicas estão em Romanos, porque os calvinistas vão usar Romanos, os arminianos vão usar. Então a hora que entra geralmente nessas conversas, é todo mundo se degladiando por Roma. Você imagina, a gente se degladia por um cara que recebeu a instrução do Senhor. Você sabe como é que a carta de Romanos é chamada na teologia? A estrutura da teologia cristã, o esqueleto, aquilo que mantém a teologia. Você imagina esse cara escrevendo isso? Se você estivesse recebendo do Espírito Santo de Deus a revelação, a instrução para esses grandes momentos, como é que você se apresentaria, Rodolfo? Você sabe como é que Paulo se apresenta? 4 pontos. Diga comigo: identidade restaurada. Eu sou Paulo. Você me conhecia como Saulo, você me conhecia como assassino, você conhecia eu com outro nome, mas eu tive um encontro com a presença. O meu encontro com Cristo vai na frente do título que Ele me deu naquele encontro. A minha experiência de transformação vai na frente, cara. Toda coisa que você faz na tua vida, se a tua experiência de transformação, se a tua experiência com Cristo não vai na frente, vai dar errado. Se aquilo que pauta a tua vida não é a tua experiência com Cristo, se aquilo que pauta o teu ministério, se aquilo que pauta os teus negócios, se aquilo que pauta toda a tua vida não é a experiência que você teve com Jesus, vai dar errado, porque o orgulho vai estar na frente. Quem que era Saulo? Assassino. Você sabe o que significa Saulo? Não. Você sabia que Saulo vem de Salomão? Diga comigo: Saulo significa desejado. Você imagina esse cara, mas você conhece alguém que é assim, não? Que quando chega, a Monique me chama assim, né? Como é que ela me chama? Chegou o sol. Ela acha que eu... Aí a Camila agora pegou, as amiguinhas pegou esse termo aí. A Camila fala: e aí, chegou o sol? Porque a hora que eu chego, eu quero que me escutem. Você imagina esse tipo de cara, filho? Você conhece esse tipo de pessoa? Eu não sou assim, tá, gente? É só uma brincadeira, né? Não sou assim. Mas você conhece esse tipo de gente? Que quando chega, querido, ele quer ter a primazia, e ele é o maior de todos. Saulo era assim. Mas depois que eles têm um encontro com Cristo em Atos capítulo de número 9, a identidade dele muda. Fabi, a identidade dele é restaurada, Fabi. E agora ele não se apresenta mais como desejado. Alguém sabe o que significa Paulo? Quê? Servo? Não. Pequeno. Qual que é o teu nome? Pequeno. Por quê? Porque dentro dessa nova organograma de vida, me importa mais que ele cresça e eu diminua. Me importa mais quem ele é, e nessa comparação, quem ele é sempre maior do que eu sou. Então não importa o quão grande eu seja dentro dos organogramas e das hierarquias da igreja cristã, família. Cristo é sempre maior. Só que depois disso, Léo, sabe o que acontece? Ele não fala assim, ó, Paulo, apóstolo de Deus, apóstolo chamado para ser apóstolo. Não. Porque ele sabe que ele é apóstolo, ele sabe que ele foi chamado, mas existe uma outra coisa que vem antes do teu chamado. Diga comigo: depois da identidade alinhada, vem a minha condição em Cristo. Qual que é a condição minha e sua? Servo de Cristo. Querido,
Você está entendendo que Ele é teu Senhor? O que é Senhor? Fala para mim, Vitor, o que é Senhor? Se eu tenho um Senhor, o que eu sou? Escravo. Você tem noção que o escravo faz aquilo que o dono quer? Você tem noção que o escravo, ele está na condição de servo, e o servo, ele pode ter vontade, mas a minha vontade não é levada em consideração, é levada à vontade do meu Senhor. O homem que era livre para perseguir os cristãos, o homem que era livre para dizer Cristo tem que morrer de novo, e aqueles que seguem a Cristo precisam morrer, agora está dizendo, agora Ele é o meu Senhor, porque a minha experiência com a glória, a minha experiência com a presença, a minha experiência mudou a minha posição, de perseguidor para perseguido, daquele que odiava para aquele que vai ser o primeiro amante de Cristo, para aquele que não era nada, para aquele que era alguma coisa no mundo, e agora eu vou ser nada para o mundo, para ser um servo de Jesus. De tal modo que Cristo, querido, precisa mudar a tua concepção de identidade. Como é que nós vamos continuar sendo esse tipo de gente? Deixa eu te falar, para quem é servo de Cristo, servir não é opção. Servir não é opção. Você está entendendo que servir não é opção? Por que servir não é opção? Porque o teu dono manda em você. O teu dono outorga sobre você o que ele quer que você faça. Você já viu um escravo parado no meio da serventia? Por que não? Porque o dono adquiriu aquele escravo com um propósito. E a escravidão bíblica não é racial. A escravidão bíblica é por questões de compra, simplesmente. A nossa mente, ela vem com uma compra de escravatura racial a partir do século recente, século 1500, 1400. Antes disso não era assim, e até hoje tem lugares que não são assim. A escravatura no Novo Testamento, no Antigo Testamento, ela era o seguinte: eu não tenho condição, você tem condição, eu vou ter que me vender como escravo, porque eu vou morrer de fome. Então você tem dinheiro, você me compra para que eu permaneça vivo. Mas a gente é do mesmo povo, tudo bem, a gente é do mesmo povo, a gente é da mesma cor, mas você está entendendo que a condição, ela não é extra, ela é uma outra, ela é fundamentada por outros propósitos, por outras necessidades. Então nessa condição, nós negociamos com o pecado, e Satanás se transformou nosso Senhor desde Adão, da queda de Adão. Cristo nos compra das mãos de Satanás por meio do teu sangue, e agora eu sou servo de Cristo, porque Ele comprou a minha vida com o próprio sangue. Logo, Ele manda em mim. Se Ele não manda em mim, então eu não sou servo dEle, eu sou servo do meu antigo Senhor. Quem manda em mim é o meu antigo Senhor. E Ele vai falar para você: você continua livre, mas não está livre. Ele faz você achar que está livre, mas não está livre. Quando o apóstolo Paulo entende a servidão em Cristo, eu fico apaixonado. Porque deixa eu te falar uma coisa: quantos apóstolos vocês conhecem hoje? Quantos pastores e semideuses você conhece hoje? Não conseguem mais limpar uma igreja, cara. Não conseguem mais serem vistos como um membro comum. Sabe o que eu estou cansado, Vitor? De ver colegas meus vendendo cursos de como fazer a igreja encher, cara. Não aguento mais isso. Por quê? Porque agora ser pastor de ovelhas não serve mais. Agora ele precisa ser pastor de pastores. Por quê? Porque perdeu a compreensão de que ele é um servo de Jesus. Você é um servo de Jesus. E como servo de Jesus, antes de eu ser um apóstolo, antes de eu ser um pastor, antes de eu ser um profeta, antes de eu ser um mestre, eu sou um servo. Antes de qualquer coisa eu sou servo. Porque se a minha servidão não vem antes do meu chamado, significa que quem me chamou não foi Cristo. Davi, quem te chamou foi o Senhor. Quem te chamou foi Cristo. Quem chamou vocês foi o Senhor. Só depois disso eu vou compreender a estrutura do meu chamado, Lu. A estrutura do meu chamado é: vocês foram chamados para algo.
Mas se você ainda não é alguém transformado e não compreendeu que você é servo, você nunca vai alcançar o apostolado, o pastorado profético. Porque Deus não vai levantar quem não é transformado. Deus não vai levantar quem não tem coração de servo. Por que Deus vai levantar quem no meio do caminho vai concorrer com Ele? Por que Deus vai levantar os insubmissos, Vitão? Fala para mim, Igor Paulo. Por que Deus vai levantar quem não aguenta a repreensão? Não compensa. É gastar pérola e jogar os cães. Sabe por que Paulo ele vai se tornar um dos maiores proeminentes apóstolos? Por uma única coisa, Léo. Ele se sentia sendo o menor de todos. Ele fala: eu sou o menor dos apóstolos. E por fim, diga comigo: separado para o Evangelho. Sabe qual que é a pegada das nossas vidas? Desculpa usar esse termo. A pegada das nossas vidas é que a gente quer fazer tudo isso, mas não ser separado. Eu não posso ser do Evangelho. Eu quero, Conceição, ser do Evangelho e de mais alguma coisa. Eu quero ser do Evangelho e quero ser do mundo. Eu quero ser do Evangelho e quero ser da noite. Eu quero ser do Evangelho e ser do samba. Eu quero ser do Evangelho e ser do sertanejo. Eu quero ser do Evangelho e ser de problemas. Eu quero ser do Evangelho e ser do crime. Eu quero ser do Evangelho e ser do sexo fora do casamento. Eu quero ser do Evangelho e quero ser do roubo. Não dá. Ou você é do Evangelho ou você é dessas coisas. Ou Cristo te tem por inteiro, ou Ele não compra metade de você. Ou você se posiciona para ser separado para o Evangelho, ou vai acontecer aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 7. Abre comigo para a gente finalizar. Que oração? 1 para meio-dia. Mateus 7. Verso 21. Quem achou, diga amém. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Quem que diz Senhor? Quem é? Servo. Então não adianta você achar que você conhece a Cristo e você se coloca na condição de servo, que você é servo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu. Quem que entra no reino dos céus? Aquele que diz que é crente ou aquele que obedece como crente? Diga comigo: a obediência chega primeiro que o meu discurso. A autoridade da vida do crente não está no que ele fala com os lábios. A autoridade da vida do crente está no nível de obediência que ele tem à palavra do Senhor. O problema é que tem gente que conhece a palavra, prega a palavra e não se submete à palavra, e acha que vai entrar no reino dos céus. Não vai. Olha o que o texto diz: mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos, muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Quem que profetiza? Profeta. Diga comigo: profeta é ministério. Nós não tínhamos um ministério, Senhor? Eu não achei que tinha aliança. Você achou que tinha, mas não tinha obediência. E em seu nome não expulsamos demônio, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o. Diga comigo assim, ó. Diga não, responde para mim: profetizar é mal? Expulsar demônio é mal? Operar milagre é mal? Quando você vê alguém expulsando demônio,
Quando, Léo, você vê alguém profetizando e a profecia cumprida, porque aqui não fala que ele era um falso profeta. Quando você vê alguém operando milagre, você olha para ele, o que tu fala? Apóstolo, homem de Deus. Mas o que ele faz aqui nesse altar, em nome de Cristo, muitas vezes não é o que ele faz fora desse altar, em nome de Satanás. Diga comigo, quem expulsa demônio é o nome de Cristo. Diga comigo assim, ó, quem opera milagre é o nome de Cristo. Diga comigo, quem profetiza palavras verdadeiras é o Espírito da profecia, que é o Espírito de Cristo. O profeta é só o canal, cara. Você pode ver pessoas fluindo tudo isso. Naquele dia você vai se surpreender com pessoas, com Cristo dizendo: afasta-te de mim, você que pratica o mal. Por que pratica o mal? Porque tem uma vida hipócrita no meio da igreja, tem uma vida hipócrita no altar da igreja, diz que é e não é. Diante de tudo isso, querido, o Senhor me disse: Felipe, permaneça nesses 4 princípios, independente do lugar que eu te coloque, independente de uma igreja grande ou uma igreja pequena, independente de um lugar grande ou num lugar pequeno, independente de uma grande empresa, de uma pequena empresa, independente de um grande momento em que você vai ser influenciador ou não, não importa se você vai influenciar 20 pessoas ou 20 mil pessoas, permaneça dentro de um organograma de um homem de Deus. Os homens podem não seguir você como seguiriam um CEO de uma grande empresa, que vai subir no altar, tendo uma comitiva de homens para se sentar atrás dele. Vamos colocar as cadeiras, porque o apóstolo vai falar. Aí vem o superintendente do norte, superintendente do sul, superintendente do oeste, vamos colocar todos esses homens aqui atrás. Vamos colocar uma cadeira, porque você vai contar que você é pequeno. Pode ser que as pessoas não vão te seguir quando você contar que você é pequeno. Pode ser que as pessoas não vão seguir quando você falar que você, antes de ser apóstolo, antes de ser pastor, você é um servo. Pode ser. Pode ser que o teu ministério seja só a terceira coisa que vão olhar em você. Mas se você for um homem de identidade alinhada, se a minha experiência com você chegar primeiro que você, se o teu nível de submissão for completa, se você compreender o propósito do seu chamado, e se você se manter separado para o Evangelho, naquele dia, você vai chegar para mim, e o meu testemunho é diferente dos homens. Talvez não tantos milagres operados, talvez não tantas profecias profetizadas, talvez não tantos demônios expulsados, mas você vai estar dentro do reino, e aqueles com grandes capacidades, fora, porque eu chamo para dentro quem eu conheço, não quem tem bom currículo. Fica de pé, querido. Fica de pé. Shirikatarabas Suryaramase Suryaranaka. Diante de tudo isso, querido, quando o Senhor começou a falar comigo essas questões, havia uma palavra no meu coração que saltava mais do que todas as outras. Eu gostaria que todos fechassem os olhos agora, todos. Você prestar atenção só na minha voz. O Senhor está falando hoje de forma suave. Eu tento às vezes tirar sua atenção gritando, mas eu não consigo, porque o Senhor está falando hoje de forma bem suave. Eu sinto o Senhor trabalhando no ensino hoje, ensinando as nossas vidas, quebrando concepções através do ensino. Mas uma frase falava muito comigo:
O Senhor me dizia: identidade realinhada. O Senhor está realinhando identidades, mas para isso você precisa ter um encontro com Cristo. Feche seus olhos. Eu sinto de abrir o altar para você se ajoelhar aqui. Você, querido, que está com problema na tua identidade, você que está esperando o Senhor realinhar a sua identidade por meio de um encontro com Cristo, assim como Paulo, vem até a frente. O altar é para você nessa manhã. Homens e mulheres de identidade realinhada. Homens e mulheres de identidade realinhada. Enquanto o Mateus estiver ministrando, querido, o altar vai estar aberto para você vir aqui. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria de fazer um convite a você. Se você está aqui nessa manhã e essa mensagem, ela de algum modo entrou dentro do teu espírito, fazendo você repensar em coisas e estruturas que você achou que você estava certa, mas hoje o Senhor começou a refalar para você. Ele começou a trazer novas perspectivas, de talvez um reposicionamento, talvez de uma posição que antes você não fazia e você entendia, mas agora você está reposicionado e você quer de fato mudar a tua vida. Falar: Senhor Jesus, eu preciso que essa dimensão de revelação entre no meu espírito, que essa dimensão de revelação entre no meu coração. Coloca a mão sobre o teu coração, eu quero orar com você. Se você é essa pessoa, que essa nova dimensão de revelação venha sobre você. Se você foi confrontado pelo Espírito do Senhor nessa manhã, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem pessoas no altar vindo aqui para frente, querido. Não tenha medo, pode vir aqui na frente. Da outra vez você lembra o que o Senhor fez quando pessoas vieram à frente. Eu vou estar orando por você que está querendo um realinhamento de identidade, um reposicionamento de identidade. Mas não tenha medo, querido. Vem aqui à frente. Às vezes Satanás quer que você fique preso aí nesse lugar, porque coisas acontecem quando você vem à frente, quando você tem um encontro com Cristo. E isso não é medir pregação, queridos. Isso é medir a minha própria vida. Há uma glória do Senhor vindo tocar pessoas nessa manhã. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pessoas sendo reposicionadas. Se você quiser tocar o altar, pode tocar o altar. Se você quiser se ajoelhar, pode chorar. Tu és meu tesouro. Desce a glória de Deus. Muitas águas vêm sobre mim, e eu me sinto seguro. Vem como um selo, como um selo em meu coração. Vamos. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim. Eu vejo o Espírito de Deus invadindo corações. Águas do Senhor invadindo corações. Águas do Senhor trazendo reposicionamento nessa manhã, como um selo. E como um selo em meu corpo. Vitor, ora com eles. Vitor, ora com eles. Vi, ora com eles. Ingrid, ora com elas. Põe as mãos sobre eles. Vamos, comece a orar. Você que está aí, comece a interceder por esse povo. Monique, comece a orar. Eu me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Aleluia, 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 aleluia. E não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. O Senhor está alinhando identidade nessa manhã. Pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito de Deus. Pessoas estão sendo tocadas pela glória do Eterno. Libera a tua palavra, Senhor. Libera a tua palavra, Espírito de Deus. Espírito, começa
começa a trazer as tuas águas de arrependimento, águas de revelação, águas de compreensão. Senhor, começa a trazer consciência do pecado e restauração, senso de propósito, senso de propósito. Há um senso de propósito vindo sobre você. Há um senso de propósito vindo sobre vocês. Há um senso de propósito vindo. Eu estou vendo ministérios sendo levantados. Ministério levantado. Ministério sendo levantado. Ministério sendo levantado. Venha fluir. Haja um desatado fruto de Deus sobre você. Há um desatar das águas. Som de muitas águas. Som de muitas águas. Autoridade, autoridade, autoridade. Senhor, que as experiências com o Senhor, experiências com a tua glória, experiências, que haja o depósito dos céus. Eu oro pelo depósito dos céus sobre você, em nome de Jesus. Eu te levo, tira agora comigo. Agora Espírito de Deus, carregas. Como ser em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro, como um selo em meu tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Não vou, eu te levo. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, eu te levo, eu te levo, eu te levo comigo. Eu te levo comigo, e eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo
te levo comigo, amado. Onde eu vou, onde eu te levo comigo, agora o Senhor reposicionando. O Senhor está curando das feridas da religião. O Senhor está curando as feridas da religião. O Senhor está reposicionando homens do Brasil. O Senhor está reposicionando corações feridos com a religiosidade. O Senhor está tirando os orgulhosos e levantando os humildes e simples. Simples e humildes. Simples e humildes. Debaixo. Até Chokangai Kerakash. Eu estou vendo um ministério de cura. Um ministério de cura das feridas da alma sendo levantado. Há um mistério e um ministério de cura. É o tempo do mover do Espírito. Platia Sodabash. Maramagash. Kagararararabash. Não sobra nada sem ter um grande amor. Sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Arabababa, caracacatias. Eu estou escutando o som de chuva. Não é chuva normal, não é chuva de línguas. Eu estou escutando o som de línguas do Espírito descendo sobre a igreja. Não sei se hoje, não sei se nos próximos dias, mas eu estou vendo duas coisas. Eu estou sentindo, ouvindo duas coisas. Kakanderigash. Novas línguas para as pessoas novas. Pessoas que não eram batizadas sendo batizadas. Mas pessoas que já são batizadas, recebendo novas línguas. O Senhor está me dizendo, são novas autoridades, são novas sensibilidades. Autoridade não, desculpa, sensibilidade. Carapaxi. Com o tempo a sensibilidade gera autoridade, mas há uma nova sensibilidade espiritual vindo, discernimentos vindo. Caracatia, Shoyareva, toda síndrome do pânico bate em retirada agora. Toda opressão na alma e no espírito caia por terra. Depressão bate em retirada. Depressão espiritual caia por terra. Satanás, pega o que é teu, Jesus. Quebra o arco, despedaça a lança. Queima os carros no fogo e amarra o valente no abismo. O Senhor está me falando uma frase: marcados pela presença. Meu Deus.
Queridos, eu vou ter que ensinar vocês a trabalhar com a crise. A gente vai ter que aprender a lidar com a crise. De muitas vezes a gente ansiar e ter a presença do jeito que a gente quer e ela não vem. Eu acho que eu sou o que mais sofro com essa crise, sou eu, porque eu quero uma presença dela todo dia igual ao primeiro culto. Mas hoje o Senhor me falou: Felipe, vai ter dias que você vai pregar, e uma frase no final vai trazer um rio que vai tocar algumas pessoas. E hoje vocês aprenderam que às vezes você vai estar querendo ficar no seu cantinho aí, você achar que não vai estar preparado, mas você vai ter que vir orar aqui. Todos os intercessores saíram fazer alguma coisa. Precisei chamar lá os dois já estão acostumados a ser colocados no fogo. São intercessores, mas o Senhor está levantando. Jéssica, hoje 3 ministérios: fotografia, mãe, intercessora. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos encerrar esse culto. Estenda suas mãos. 12h23, cedo. Pode deixar ela no altar aí, Davi. Deixa ela. Deixa Deus curar ela. Deixa Deus curar ela. Ministra, Mateus. Deixa Deus curar ela. Para toda tristeza, vem agora uma unção de alegria. Para toda opressão, vem uma unção de libertação agora. Para toda pressão no peito, vem uma unção de alívio agora. Para toda síndrome de saudade, vem agora uma restauração plena. Plena. Cura as almas, cura a alma, cura a alma da família. Vem agora, Senhor Jesus, recolher as lágrimas dela. Recolhe as lágrimas dessa família, Senhor. Recolhe a opressão, tristeza, angústia, depressão, síndrome do pânico, síndrome de pequenos, a síndrome da pequenez agora. Espírito, vem com a paz, pureza, paz na mente, paz no espírito. Olha que Deus diz sobre você, Fabi: ninguém me ama como você me ama. Declare isso que o Senhor está dizendo essa manhã. Ninguém me toca como você. Deus está te tocando nessa manhã, Fabi. Ninguém te vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre. Vamos lá, ninguém me toca como você. Ore por essa família, igreja. Comece a interceder por eles. Nós somos um só corpo. Ore por eles, interceda por eles. Ao mover de intercessão, vamos. Nós intercedemos por eles agora. Faz brilhar. Restauração. Autoridade de restauração. Autoridade de restauração, nós declaramos. Continue orando, não pare de interceder. O Senhor está gerando cura nessa manhã. Autoridade dos céus, move os céus com autoridade e vem visitar, Senhor. Move os céus com autoridade e vem visitar. Que o vento do Espírito venha sobre eles agora, gerando força, gerando cura. Que Satanás e seus demônios comecem a perder, ó Pai, as armaduras e as flechas, e começa a levantar os teus filhos como guerreiros. Levanta os filhos, ó Pai. Levanta a Isabela, Senhor. Levanta a Isabela, Pai. Toca na vida da Isabela agora. Enquanto ela está lá no Kids, toca naquela família, toca naquela criança, Senhor. Toca no Davi, toca na Fabi, Senhor. Nós otorgamos autoridade, palavras dos céus agora e sabedoria para saber lidar com ela. Palavras dos céus e sabedoria. Que o casamento esteja protegido. Proteção no casamento.
autoridade, Senhor Jesus, para expulsar os demônios, autoridade para expulsar as mentiras das trevas. Satanás e seus demônios, solta Isabela, solta todo espírito querendo trazer sobre ela rebelião, rebeldia, manipulação. Nós ordenamos agora, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Cura sobre eles, cura, 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 Senhor, e autoridade, cura e autoridade. A Isabela tendo experiências com o Senhor, a Isabela tendo experiências com o Espírito de Deus, e o casamento sendo fortalecido, as curas na alma, síndrome do pânico em relação ao trabalho indo embora. Tchecaramash. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, Jesus gosta daqueles que ficam no altar até receberem aquilo que precisa. Falaram para Jesus assim, ó. Falaram para Jesus não, né? Falaram que Jesus havia ressuscitado e que não havia nada lá no túmulo. Pedro e João saem correndo. Maria está lá. Pedro, João pega o lençol e o lenço que está ali e vai embora. Pedro entra dentro do túmulo. Aí eles veem que Jesus não está lá, eles vão embora. Mas Maria fica, porque ela não se dá por satisfeita. Eles pegaram os sinais e foram embora, igreja. Mas aquela que tinha sede de saber se ele não está aqui, onde ele está, foi a primeira que viu ele. Porque a tua sede vai determinar a tua experiência com ele. Enquanto alguns estão dizendo, eu quero ir embora, tem alguns ainda falando, não acabou para mim ainda. Para mim não acabou ainda. Tem alguns dizendo, eu ainda posso ter. A tua sede, querido, vai determinar o quão profundo você vai. João ficou no meio do caminho, Pedro entrou dentro do túmulo, mas Maria permitiu que Cristo entrasse dentro dela. Não tem lugar mais profundo do que esse. Querido, eu vou encerrar, vocês podem descer lá para o churrasco. O Mateus vai continuar no violão lá, e nós vamos continuar adorando aqui até Deus terminar de fazer o que está fazendo ali no canto. Mas quem quiser descer já pode descer. Vamos orar então. Ainda bem que eu pedi para você não se assustar, né, no começo. Jesus, nós queremos te agradecer por esse mover e por essa glória. Senhor, obrigado porque, ó Deus, o Senhor nos surpreende com a tua presença. Obrigado porque o Senhor nos surpreende com a tua esperança. Obrigado porque o Senhor nos surpreende com a tua fé, ó Pai. Ó Deus, com a tua fidelidade à nossa fé. Obrigado porque o Senhor nos surpreende de todos os movimentos que o Senhor faz. Ó Pai, que a glória do teu nome seja evidenciada, Senhor. Ó Pai, que a tua palavra venha a ser firmada e fundamentada dentro de nós e a partir de nós. Deus, nós queremos te agradecer por esse culto. Consagramos essa semana que está adentrando agora, a semana de maio, Senhor, como uma semana, ó Pai, de milagres, de moveres, de maravilha. Vem com o teu romper essa semana, ó Deus, nas finanças. Vem com o teu romper nessa semana, ó Pai, nos negócios. Vem com o teu romper, ó Pai, que as chuvas de Deus, ó Pai, que as tempestades do Senhor nos alcancem, ó Pai, nos peguem, Senhor. Nós não estamos desprevenidos. Não estamos desprevenidos, já estamos olhando aos céus, já estamos olhando para os céus, crentes, crendo no teu mover, ó Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos, que essa mensagem, ó Pai, nos pegue por dentro e nos edifique no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus o Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida. Que o Senhor teu Deus te proteja e te guarde. Que o Senhor teu Deus resplandeça o rosto sobre ti e que Ele te dê a paz. Que o Senhor teu Deus abençoe a sua entrada e a sua saída, a sua saída e a sua entrada, aonde quer que você pisar, aonde as suas mãos tocarem, os seus olhos visualizarem. Que o Senhor teu Deus te coloque como cabeça, não como cauda. Eu te abençoo com todas as sortes de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus. E o povo de Deus diz, e o povo de Deus diz,
E o povo de Deus diz: Deus te abençoe, não vá embora, vamos ficar para a comunhão, Deus seja contigo, não saia daqui sem abraçar pelo menos 180 irmãos.